Boa noite a todos. Mais uma vez, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que temos feito, né? Atravessando o deserto com Deus. Nós temos estudado, então, o livro de Êxodo, porque o livro de Êxodo é o livro que vai falar da travessia do deserto do povo de Deus, da escravidão, saindo do Egito, da escravidão do Egito, até chegar à terra prometida, a terra de Canaã, a terra que Deus preparou então para o povo dele habitar. E essa figura essa travessia do povo de Deus no deserto, no livro de Êxodo, representa vários outros desertos que a humanidade então passou na vida. Vários outros desertos que o próprio povo de Deus passou então. Nós temos o profeta Elias, você tem a história de Jó também, e temos várias histórias no exílio, como a história do profeta Daniel, do profeta Jeremias. São tempos em que o povo de Deus ele sempre passou por lutas e dificuldades, né? ou um exílio, ou um tempo de muita adversidade, né? E aí nós vamos entrar no Novo Testamento, vendo que também a igreja, a igreja inicia sendo, ali no livro de Atos, ela inicia sendo perseguida, passando então por vários desertos. Os apóstolos, eles são presos, os apóstolos eles são perseguidos, eles são mortos, é uma igreja perseguida, e em toda a história da história da humanidade, da história da igreja, nós encontramos a igreja passando por momentos muito difíceis. O que nós aprendemos na história, tanto na história bíblica quanto na história da igreja, é que Deus em todo tempo esteve presente com o seu povo. E Deus está usando o seu povo para abençoar os outros povos. É esse o tema que nós estamos estudando aqui. Ou seja, a presença de Deus juntamente com o seu povo, atravessando o deserto, Deus tem um objetivo. Um dos objetivos de Deus da travessia dos desertos é purificar, é santificar um povo para si, e também, além disso, Deus então vai santificar esse povo e usar esse povo para abençoar outras nações. Então, famílias da terra, esse é o tema que nós estamos estudando aqui nesses dias, atravessando o deserto com Deus. Então, Deus ele vai utilizar o deserto com um propósito: santificar o povo e usar esse povo para abençoar várias outras nações, porque o Deus que nos é revelado nas Escrituras é um Deus que abençoa. É isso que nós estudamos. É um Deus que abençoa, é um Deus que está o tempo todo salvando, né? E Deus abençoa, né, esse tema da bênção de Deus. Deus abençoa de forma definitiva a humanidade, enviando o seu Filho, Jesus, para nos salvar. Então, é a graça de Deus manifesta de forma plena e completa quando o Pai então envia o Filho. E então nós encontramos, né, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a história bíblica o Deus que se revela na sua própria palavra é um Deus que está o tempo todo abençoando e salvando as pessoas. Agora, então por isso nós estamos estudando o livro de Êxodo, porque o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, vai falar então dessa travessia, da saída do povo de Deus, da escravidão do Egito, atravessando por todo o deserto durante 40 anos, né? Deus preparando um povo ali no deserto para si mesmo, para abençoar
as outras nações. Então, onde o povo de Deus chega, as pessoas que creem em Deus, elas são então abençoadas pela presença do povo de Deus, não por causa do povo de Deus, mas por causa da presença do povo de Deus, a presença de Deus no seu povo. Então é isso que nós estamos estudando nesses dias, e é esse o pensamento que eu queria levar a vocês nesse tempo que vamos estudar durante esse mês, esse tema. Então nós estamos estudando, vou pedir para o Pedro colocar aí na tela, nós estamos estudando o que nós já falamos. Nós falamos de Gênesis 1 e 2 e Êxodo 1 e 2. Fizemos essa comparação dos dois livros, né? Gênesis 1 e 2 e Gênesis... Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E numa comparação com Êxodo capítulo 1, capítulo 2. Porque esses dois livros, eles formam uma espécie de espelho, né? É como se você colocasse o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, né? Juntos, né? Na verdade, o livro de Gênesis aqui e o livro de Êxodo aqui juntos, formando um espelho. Então nós olhamos para eles e vamos fazendo as comparações das histórias, e esse tipo de estudo é bem interessante. Bom, então, rapidamente o que nós já falamos domingo passado, para algumas pessoas que não participaram, a mensagem está gravada lá, aí mesmo no nosso Facebook. Se você não participou não assistiu, não participou do culto domingo, o culto está gravado, e eu indico você a assistir a mensagem de domingo. Essa então é um complemento daquela. Então vamos lá. Gênesis 1 e 2, o que nós encontramos? Nós encontramos o mundo criado por Deus, o jardim, o mundo perfeito, um lugar bom. Em Êxodo 1 e 2, o que nós encontramos? Nós já encontramos um mundo totalmente deturpado, um mundo mau, em que o pecado já impera, né? E ali nós temos em Gênesis 1 e 2, vemos a bondade de Deus, e em Êxodo 1 e 2, por causa do pecado, nós encontramos um mundo mau, né? Então, pedir para o Pedro passar rapidinho para a gente. Então vamos lá. Então o que nós encontramos? A partir daí, nós encontramos os pecadores. Quem são os pecadores? Eles, por causa do pecado, Gênesis 3, então, em Gênesis 3, então nós encontramos Adão e Eva, eles pecam e eles sentem medo, né? Em Gênesis, isso em Gênesis. No Êxodo, nós encontramos o pecador Moisés, porque ele mata um egípcio que estava espancando um do seu povo, e ele então esconde o cadáver. Esse pecado de Moisés também é descoberto, e então Moisés tem medo e também foge de Faraó. Em Gênesis 3, nós encontramos então Adão e Eva com medo e fugindo, se escondendo de Deus. Vamos seguir. Agora, qual é a reação dos poderosos, né? Daqueles que detêm o poder? Em Gênesis 1 e 2, quem detém o poder, quem é o poderoso, e é realmente o poderoso de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso, o que ele faz com Adão e com Eva? Ele faz roupas de um animal, cobre eles e dá a eles uma promessa. Então, em Gênesis 3,15, nós temos a primeira promessa que encontramos na Bíblia sobre Jesus, que viria posteriormente. Então, em Gênesis 3,15, nós temos uma promessa. Então, Deus, ele dá uma promessa aos pecadores. Em Êxodo, o poderoso do Êxodo é o Faraó. Ele não tem todo o poder, lógico, mas ele
ele é o homem poderoso. E o que ele faz com o pecado de Moisés? Ele quer matar a Moisés. Então nós vemos essa comparação aí, essa diferença que nós temos entre os dois personagens poderosos. No Gênesis, Deus, e em Êxodo, o Faraó. Passar, Pedro. Ok? O outro tema que nós encontramos nesses dois livros, né, tanto em Êxodo quanto em Gênesis, é o tema da bênção. Né? Em Gênesis, Deus ele está abençoando. Deus abençoa o primeiro casal. Né? Gênesis 1:28. Gênesis 1:28, Deus abençoa o primeiro casal. Abençoa Adão e Eva e diz, e abençoou aquele casal e disse, sede férteis, né, multiplicai-vos e enchei toda a terra. A bênção de Deus também está presente no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 20 e 21, quem são abençoados por Deus são as parteiras. As parteiras do Egito. Elas temem a Deus, elas não obedecem ao faraó, elas temem a Deus e salvam as crianças, os meninos. E então elas são abençoadas por Deus e elas mesmas passam a ter suas próprias famílias. Então o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras é o Deus que abençoa. Vamos seguir. Em Gênesis, vou ver aí para vocês verem melhor. Ok? Acho que ficou melhor agora, né? Para vocês verem. Em Gênesis, então, o que nós vamos caminhar hoje? Nós vamos caminhar hoje de Gênesis 3 até Gênesis 12 e em Êxodo 3 até Êxodo 12. Tá? Nós não vamos falar tudo, lógico, né? Não fiquem preocupados. É bem rápido. É só para a gente entender o que acontece. Qual é o que Deus se revela nesses capítulos comparatórios, né? De Gênesis 3 até o Gênesis capítulo 12 e em Êxodo 3 até Êxodo 12. Nós encontramos o Deus que freia todo o mal, ok? O Deus que se revela nas Sagradas Escrituras é o Deus que está freando o mal. Deus ele está salvando. Deus ele está atuando o tempo todo na história, salvando a humanidade. Salvando de quem a humanidade? Salvando de Satanás e salvando da própria humanidade. Porque a humanidade pecadora, ela se autodestrói. O pecado é um senhor, né, descrito pelo apóstolo Paulo como um senhor. O pecado não é uma pessoa, mas ele é personificado nos escritos paulinos, por exemplo, para que nós entendêssemos a força do pecado. E o pecado é então descrito pelo apóstolo Paulo como um senhor que escraviza e que mata. Então, a humanidade, ela com o pecado, a partir de Gênesis 3, quando o primeiro casal peca, passa então a se autodestruir. E aí o que nós encontramos? Nós encontramos em Gênesis capítulo 4, nós encontramos o primeiro fratricídio, que é um irmão mata o seu próprio irmão. Caim mata Abel. Que coisa terrível. Mas essa é a primeira história que nós encontramos em Gênesis 4, consequência do pecado de Gênesis 3. Caim é extremamente mau. E ele então mata o seu irmão por inveja, por não gostar de Deus, por não gostar o que Deus fez, de ter aceitado o sacrifício do seu irmão e não ter aceitado o seu. Ele simplesmente vai e mata o seu irmão. Ora, este é o mundo que passa então a ser descrito no livro de Gênesis, a partir de Gênesis 3, entrando agora no capítulo 4.
Qual é o mundo que nós encontramos no livro de Êxodo? O que Moisés vê neste mundo já? Moisés vê um hebreu, não sei se está dando para você, deixa eu pegar um pouquinho para cá para vocês verem. Aqui, ó, um hebreu, aqui acho que ficou bom. Um hebreu maltratando um outro hebreu, ou seja, ele encontra um do seu próprio povo, um membro do povo de Deus maltratando um outro membro do povo de Deus, consequência do pecado. Então esse é o espelho, né, entre a história de Caim e Abel e a história e aquilo que Moisés vê, passa a ver ali depois que ele sai do palácio. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Em Gênesis 4 ainda, o que nós encontramos? Nós encontramos Lameque. Ainda em Gênesis 4, nós encontramos Lameque. E Lameque, ele é um pior, muito pior que Caim. Então vamos lá para Gênesis 4, versículo 13, só para vocês, a gente aí ler um pouquinho a Bíblia, né? Gênesis 4, versículo de número 23. Então o que nós encontramos? Lameque tem duas mulheres, então ele diz assim às suas duas mulheres. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Então Lameque, descendente de Caim, ele é muito mais mau. Então a humanidade, o que o livro de Gênesis está contando é que a humanidade ela vai piorando, cada vez mais piorando com o seu pecado. Agora, vejam como termina o capítulo 4 de Gênesis. O capítulo 4 de Gênesis termina assim. Também a Sete nasceu um filho. Sete é o filho que veio no lugar de Abel. Deus abençoa Adão e Eva. Tá? Deus está sempre abençoando. E dá a ela um outro filho. Esse filho se chama Sete, que vem então no lugar de Abel, visto que Caim matou Abel. Aí no versículo 26, então nós temos, também Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou a invocar o nome do Senhor. Então vejam, nesse tempo ainda, eles entendem que Deus não está totalmente afastado deles. Que eles foram expulsos do paraíso, mas que Deus ouve as orações deles. E eles passam então a invocar o nome do Senhor. O que nós encontramos no livro de Êxodo? Êxodo capítulo 3. Vamos para o Êxodo agora. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim: Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los dali para a terra boa e vasta. Ok? Então vejam, que Deus que se revela na Bíblia, já lá no livro de Gênesis, e agora está sendo revelado novamente no livro de Êxodo. O Deus que ouve os nossos clamores. O Deus que ouve a nossa oração. Por isso que nós acabamos de cantar agora. Não por isso, porque a gente não tinha combinado, mas nós acabamos de cantar agora. O Deus que... Eis-me aqui, né? O Deus que ouve o nosso clamor. Então esse é o Deus que se revela na Bíblia. E esse é o Deus que nós estamos servindo agora. Por isso que nós oramos. Por isso que nós nos curvamos, nos ajoelhamos nas nossas casas
E oramos a Deus, e clamamos ao Senhor, e clamamos por misericórdia. Porque Deus ouve o clamor do seu povo. É este o Deus que está sendo revelado aí na Sagrada Escritura. Vamos passar. Vamos lá, caminhar um pouquinho. Ok? Então chegamos em Gênesis 6. Gênesis 6, a humanidade, ela chega ao auge da perversidade. Então vamos ver lá, né? Gênesis 6, versículo 5 e versículo 11. Gênesis 6, versículo 5. Deixa eu abrir aqui. Abram aí suas Bíblias também, ou no seu telefone, no seu celular, ok? 6, 5 e 11. Deixa eu ler aqui para vocês. Êxodo 6, 5 nos diz assim. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Agora veja no versículo 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Então, é essa a história da humanidade. O homem, sem Deus, ele se autodestrói. É isso que o livro de Gênesis, então, está contando. E o que nós encontramos no livro de Êxodo? Nós encontramos um império mau, um império egípcio, que no capítulo 1 procura matar as crianças usando as parteiras. As parteiras não matam as crianças. E o que o faraó, aquele faraó, primeiro faraó do livro de Êxodo, que não levou em conta a história de José, né, do final do capítulo de Gênesis, né? E que se esqueceu que o Deus Criador é que abençoou aquele povo e que fez eles serem o povo que eles eram, aquele grande império. Aquele imperador, aquele faraó, aquele rei do Egito, ele é mau, ele procura então matar as crianças. E no final do primeiro capítulo de Êxodo, ele manda jogar os meninos no rio, os meninos do povo de Deus no rio. Né? Ok? Então é um povo mau. E o segundo faraó, que aí já é do tempo de Moisés adulto, Moisés já com 80 anos, o segundo faraó que nós encontramos ali no livro, ele é um faraó muito mau também, que escraviza o povo de Deus e que dá trabalho pesado ao povo de Deus e que subjuga o povo de Deus. É um faraó mau. Então este é o mundo perverso, violento que nós encontramos. Ok? Então essa é a comparação dos dois livros. Vamos seguir. Então vamos lá. Só que nem tudo está perdido. Né? Então a maravilha da palavra de Deus é que em meio a toda esta perversidade humana, a este mal que é o pecado que vai destruindo a humanidade, Deus está intervindo na história e salvando e abençoando. Agora, como que ele faz isso? Ele de Gênesis 3 até Gênesis 12, nós encontramos alguns personagens extremamente importantes. Né? Nós já falamos, né, em Gênesis 4, nós encontramos Abel, nós encontramos Sete, nós encontramos Enos, e no capítulo 5, na genealogia, no meio da genealogia, nós encontramos Enoque. E diz lá o texto, e Enoque andava com Deus. Eu acho que eu tinha essa anotação aqui deste versículo. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Aqui. Então nós encontramos lá Enoque. Enoque, você vai encontrar
apenas um versículo sobre alguns versículos, mas essa expressão, no capítulo 5, versículo 21 de Gênesis, você vai encontrar: e Enoque andava com Deus, andou com Deus 300 anos. 300 anos andando com Deus. Então vejam, no meio de uma geração totalmente corrompida e perversa, nós encontramos esses personagens que invocam o nome do Senhor e que vivem então para Deus, no meio de uma geração corrompida, pervertida. Ok, então em Gênesis 6, quem nós vamos encontrar? Vamos encontrar Noé. Noé, Gênesis 6, versículo 8. Gênesis 6, versículo 8. Desculpe. Quer ler para nós aí, Pedro? Pode ler. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Isso. Olha aí. No meio, Gênesis 6, 8, no meio de uma geração totalmente pervertida, nós encontramos uma pessoa, um homem, que achou graça, que Deus achou graça, que Deus olhou e disse: olha, ali tenho ainda alguém que me serve. E aí, também o versículo de número 22, então o final, né, do capítulo 6, versículo 22. Noé, pode falar assim. Fez Noé com Deus lhe ordenara. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, aqui na minha versão, né, na NVI. Então, o que nós encontramos nos finais dos capítulos, no final do capítulo 4, nós encontramos o povo que passa então a glorificar a Deus, e no final do capítulo 6, nós encontramos Noé, obediente ao Senhor, que ouve o chamado de Deus e cumpre tudo aquilo que Deus havia ordenado para ele. Né? No capítulo 3 do livro de Êxodo, no meio deste mundo mal, nós temos então o chamado de Moisés. E Moisés então vai obedecer a Deus e vai então ser o libertador do seu povo lá do império mal do faraó lá do Egito, ok? Vamos seguir? Então, aí chegamos então a Gênesis 11, de 1 a 9, que abra a sua Bíblia lá em Gênesis 11. Chegamos então a Gênesis 11. Lembrando, né, Noé, aí tem a história do dilúvio, e aí novamente a humanidade começa a se proliferar, ela volta novamente a crescer, e quando chegamos em Gênesis 11, nós encontramos a história da Torre de Babel. Eu vou ler rapidamente, gente, todo esse trecho, Gênesis 11, de 1 a 9, rapidamente. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade, como uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A palavra Babel, no hebraico,
que se assemelha a essa palavra é confundir, ok? Então, o que nós encontramos aqui em Gênesis 11? Nós encontramos um povo, né, pós-dilúvio, ok? Mas um povo que quer construir uma cidade e uma torre e eles vão ficar poderosos. Eles querem dominar tudo. E então Deus desce e diz: se nós, falando ali entre a Trindade, né? Se nós não descermos e não confundirmos eles, nós nada poderá fazer mais contra eles. Então Deus desce e destrói aquele plano daquele povo. A mesma coisa acontece no livro de Êxodo. Por quê? O que o faraó está querendo? O faraó, vejam bem, eles também estão fazendo tijolos. Só que quem faz os tijolos para tornar eles poderosos? O próprio povo de Deus, que está sendo escravizado. Então, o que nós aprendemos aqui é que Deus está o tempo todo freando o mal. Ele está freando o mal com a história de Noé, né? E aí vem o dilúvio e apenas Noé e sua família é então salva, né? Só que depois, novamente, a humanidade volta a se corromper, a querer fama, a querer poder, a querer subjugar os outros povos. E Deus então vem na Torre de Babel, confunde, Deus freia então o mal. É isso que Deus está fazendo, ok? E a mesma coisa acontece agora lá no livro de Êxodo, porque Deus vai usar Moisés, né? Uma espécie de Noé, né? Do Gênesis, para libertar o povo, ok? E confundir e parar o plano diabólico daquele faraó mau. É isso que Deus vai fazer então na história das 10 pragas, ok? Só um detalhe, as 10 pragas nós não vamos falar hoje, eu vou falar quarta-feira que vem, tá bom? Mas hoje é somente para a gente entender como funciona, né, qual é a mensagem ou qual o Deus que está se revelando na sua própria palavra para nós, ok? Vamos passar, agora chegamos em Gênesis 12. Pode passar, Pedrinho. Agora chegamos em Gênesis 12, ok? O que nós encontramos em Gênesis? O que nós encontramos em Gênesis 12? Em Gênesis 12 nós encontramos o chamado de Abraão, ok? Gênesis 12 nós encontramos o chamado de Abraão. Em Êxodo 12, o que nós encontramos? Nós encontramos a Páscoa, o chamado do povo de Deus para a liberdade. Páscoa, a Páscoa, gente, nós vamos assim só falar para vocês, né? A Páscoa nós vamos comemorar no domingo na parte da manhã, tá bom? O culto vai ser no mesmo horário que nós estamos fazendo culto online, né? Que nós estamos fazendo será domingo às 10 horas da manhã. E no domingo nós vamos celebrar a ceia, tá? Cada um na sua casa. Eu vou ministrar a ceia aqui e cada um com a sua família vai participar na sua casa. Nós vamos comemorar a Páscoa no domingo. Então nós vamos ler novamente Êxodo 12. Então hoje nós não vamos falar muito, vamos falar domingo. Mas o que eu queria deixar como mensagem para vocês é como terminam essas duas partes desses dois livros. Gênesis 12, nós temos o chamado de Abraão. Vamos ler Gênesis 12, versículo 1 a 3. Abra aí sua Bíblia. Gênesis 12. A Neuzi vai ler, tá bom? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. Farei uma grande nação e te abençoarei, e serei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
serão benditas todas as famílias. Percebam que novamente aparece a palavra que é a palavra central do livro de Gênesis, a palavra bênção, né? Então Deus está o tempo, continua abençoando a humanidade. Só que agora, como que Deus vai fazer? Deus vai criar um povo para ele. Então, em Gênesis 12, nós temos o início do povo de Deus, a partir de Abraão. E qual é o que Deus fala para Abraão? Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te abençoar, amaldiçoar quem te amaldiçoar, e em ti, a partir de ti, serão benditas todas as famílias da terra. Qual é o chamado para o povo de Deus? Abençoar as outras nações, os outros povos. Essa é a maneira com que Deus abençoa os outros povos. Deus abençoa os outros povos através do seu povo. Então isso nós vemos no início, lá em Gênesis 12. Em Êxodo 12, isso aí para você gravar bem. Gênesis 12, o chamado de Abraão, o início do povo de Deus, o povo de Deus que iria abençoar todas as nações. Em Êxodo 12, esse povo já é muito numeroso, só que porém ele é escravo. E aí Deus então está libertando, e a partir de Êxodo 12, começa então essa peregrinação do povo de Deus. Deus vai preparar esse povo no deserto para que esse povo seja bênção para todas as outras nações. Então é isso que Deus vai fazer com o povo dele no deserto. Aí é uma longa história, nós vamos percorrer essa história ao longo desse mês, mas é isso que nós aprendemos nessas duas partes, né? De Gênesis 1 até Gênesis 12 e de Êxodo 1 até Êxodo 12. Ok? Agora, qual outro capítulo 12 que eu queria trazer para vocês hoje? Para falar do nosso chamado, o chamado do povo de Deus. E aí eu queria ler e encerrar com esse texto maravilhoso, que é de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. E nós vamos ler que é o chamado do povo de Deus. É um dos chamados do povo de Deus. Como que o povo de Deus tem que viver? Como que o povo de Deus caminha nesta peregrinação, neste deserto, neste mundo mau, neste mundo perverso? Como que Deus abençoa os outros povos? Como que Deus abençoa as outras pessoas através dos membros, das pessoas que compõem o povo de Deus? Então eu queria ler com você. Vamos abrir lá, Romanos capítulo 12, versículo 9. Eu vou ler aqui, ok? Romanos capítulo 12. E eu queria que você, ao ler esse texto, abrisse, né? Eu sei que você está com o coração aberto aí, ouvindo a palavra de Deus, mas que você, recebesse essa palavra em seu coração e que ela transforme a nossa vida. Olha que texto maravilhoso. Eu estou intitulando aqui como o chamado de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Assim como ele chamou Abraão para abençoar os povos, assim como ele libertou o povo da escravidão do Egito e caminhou com este povo durante o deserto, para depois então abençoar outros povos, agora nós temos o chamado de Deus para a igreja. Romanos 12, a partir do versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Olha que versículo maravilhoso para esse nosso tempo, para esse tempo que nós estamos vivendo. O versículo de número 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Seguindo.
Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Esse aqui não dá para praticar muito agora, né? Mas é porque a gente não pode ficar indo na casa um do outro. Mas vamos pensar o seguinte, abrir o nosso coração para as outras pessoas, levando uma palavra de esperança, uma palavra de amor, né? Praticando então dessa forma a hospitalidade. Olha aí, versículo 14. Olha o chamado para a igreja. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Muita gente se alegrando, pode ser, mas muita gente chorando. Temos que chorar junto com eles, participarmos do sofrimento uns dos outros também. Versículo 16. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Vejam, gente, no tempo em que tem tanta gente falando tanta coisa, a gente não sabe quem é que está com a razão. Todo mundo querendo ser o sábio nessa história que nós estamos vivendo. Então veja aqui, Deus está falando, não quero ser sábio aos seus próprios olhos. Deus, ele tem a direção. E é somente na sua palavra que nós encontramos a direção para as nossas vidas. Então, versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Como que nós estamos precisando de viver em paz uns com os outros? Amados, nunca procura vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E aí vem o último versículo. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, qual é a maneira de Deus hoje frear o mal? O mal do pecado, o mal da violência, o mal da perversidade, o mal deste mundo mal, deste mundo perverso. Como que Deus freia? Assim como ele fez no passado, lá no livro de Gênesis, assim como ele fez no livro de Êxodo, ele agora continua fazendo. E para ele frear o mal, quem que ele usa? Ele usa o seu povo, os seus escolhidos, para fazer isso. Então, nesta hora, nesse nosso tempo, neste deserto que nós estamos passando, nós continuamos com a missão. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Deus abençoe a sua vida.